a política ela surgiu para mim de uma indignação. E muitas vezes a nossa vocação está atrelada à nossa indignação, é aquilo que a gente quer mudar, é aquilo que a gente quer fazer para melhorar o mundo, para melhorar a vida ao nosso redor, a vida das pessoas. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e obviamente da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar em mais esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do NavaCast, esse bate-papo que a gente fala de empreendedorismo, de vida, de saúde, do futuro do nosso país e, obviamente, como um todo, de pessoas no final das contas, até porque tudo é feito de pessoas. Eu estou aqui hoje com um cara que é meu amigo, que eu tenho uma tremenda admiração por ele. Ele realmente é um grande vitorioso. Eu fiquei muito feliz com uma das principais vitórias que ele teve, que foi de conseguir ingressar num cargo público, político, que a gente precisava de pessoas como ele. Eu estou aqui com o meu amigo, deputado Thiago Manzoni. Obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço pelo convite, é uma alegria estar aqui no NavaCast para falar de saúde, vida, o que mais que você falou aí? Pessoas como um todo, né? Eu costumo dizer que juntos. quando a gente fala de empresa, a pessoa fala empresa é CNPJ, mas um CNPJ ele é composto de vários CPFs. Vários CPFs. Cara, obrigado pelo convite, é uma alegria grande estar aqui, compartilhar um pouco da sua história também, das suas vitórias. Foi muito legal aqui, eu cheguei um pouquinho antes de você, a galera me mostrando aqui o crescimento da empresa, as metas alcançadas. Parabéns pelo seu trabalho, meu irmão. Coisa boa. Eu virei meme, né? Virou? Não, todo mundo, né? O meu meme é vamos bater a meta. Vamos bater a meta. Aliás, está no WhatsApp isso aí, velho. Eu recebi isso aí. Recebeu? Recebi, de a algum gente lugar, aqui velho. no dia 31, né, que é o dia do fechamento, a gente cria essa atmosfera de resultado. Então, a empresa respira a meta. Bater. Eu costumo dizer o seguinte, Thiago, 70% da empresa, ela está fazendo o quê? Ela está vendendo. Ela está ali batendo a meta. E os outros 30% da empresa... Bora bater a meta. É isso aí mesmo. E os outros 30%, ele está ajudando os outros 70% a bater a meta. Então, basicamente, a gente respira vendas, é uma cultura nossa. Mas, bom, a gente vai falar disso lá na frente. Eu conheço, na verdade, o deputado Thiago, eu conheço ele antes como o Thiago, como pastor Thiago, como um grande amigo flamenguista, não muito fanático. Eu sei disso, que não é de família, né? Não, né? Eu nem gosto muito de futebol. Mas, bom, Thiagão, acho que tem liberdade para você se apresentar, contar um pouco da tua trajetória, como que o Thiago chegou até aqui. Conta para a gente um pouco do Thiago. Cara, então, antes de tudo, a vida ela tem seus altos e seus baixos, né? É inevitável que a nossa vida tenha altos e baixos. A gente está falando aqui das vitórias, que é porque, no final das contas, elas são não só a nossa motivação para atingi-las, mas depois de atingi-las, elas são aquilo que nos dá força para ir para outros desafios, né? Então, é muito importante começar falando isso, que nem sempre a vida sorri para você. Há momentos de dificuldade, há momentos de estresse, há momentos que as metas não são batidas, há momentos em que parece que as coisas não estão funcionando, e isso acontece na vida de todo mundo, né? Ninguém tem só sucesso o tempo inteiro. Aliás, diversos autores e muitas pessoas que atingiram o que a gente chama de sucesso disseram que não chegaram lá sem antes se frustrar várias vezes, né? Então, isso é muito importante as pessoas terem sempre em mente, porque você não nenhum de nós é o fracasso deste momento, né? Se nós estamos num momento de derrota agora, a gente não é essa derrota. A gente tem que aprender com o que a gente viveu aqui, nesse momento, e poder construir uma história diferente para alcançar o objetivo na sequência e transformar esse fracasso numa vitória. É assim para todo mundo, é assim nas vendas, é assim no mundo corporativo, é assim na política, é assim na advocacia, é assim em todo canto. Sensacional. Então, você começou me apresentando como deputado e falou que antes de eu ser deputado, eu sou teu amigo flamenguista, pastor, advogado, e eu começo falando que a política ela surgiu para mim de uma indignação.
E muitas vezes a nossa vocação está atrelada à nossa indignação, é aquilo que a gente quer mudar, é aquilo que a gente quer fazer para melhorar o mundo, para melhorar a vida ao nosso redor, a vida das pessoas. E ali em 2015, 2016, eu fiquei muito indignado com o cenário político que a gente estava vivendo. Exerci a advocacia já há alguns anos, eu sou advogado há 15 anos, aqui em Brasília. Sou pastor desde os 26, estou com 39. Uau. Auxilio lá na ID, né, que é um pedacinho do céu aqui na Terra. E ali em 2015, 2016, eu fiquei muito indignado com o cenário geral do Brasil. Era um momento em que a corrupção dos políticos estava exposta para o Brasil. Eles estavam desnudados, completamente desnudados pela Operação Lava Jato. Um momento de crise econômica profunda. Aliás, aquela crise foi maior do que a pandemia, né? O que o Brasil viveu ali em 2015, 2016, a recessão foi mais profunda do que a recessão da pandemia. E os nossos valores ético-morais estavam sendo muito atacados por meio de políticas públicas. Eu decidi que eu ia ser candidato. Nunca tinha feito uma campanha, não sabia o que era. Fui candidato em 2018, perdi. Foi bem votado, né? Fui bem votado, fiz 11.610 votos. Aprendi pra caramba, e aí talvez esteja a chave mais importante falando de política e de objetivos na vida. Cara, às vezes você não alcança um objetivo. A gente queria ganhar. Queria, lógico que queria. Ninguém entra para concorrer se for para perder, né? Se você for entrar numa competição já sabendo que vai perder, e isso tanto faz, ganhar ou perder, nem entra. Não vale a pena você entrar. Todo mundo entra para ganhar. Mas se você perdeu, cara, tira lições da derrota. O que você fez certo, o que você fez errado, o que dá para repetir, o que você não pode repetir, que tipo de comportamento foi bom, que tipo de comportamento foi ruim, o que você tem de hábito que ajuda, o que você tem de hábito que atrapalha, que você precisa mudar, o que está aí no seu sistema de crenças, né, para usar a palavra bonitinha, no seu mindset, que está te ajudando, o que te atrapalha. Meu irmão, e aí você vai construir. Então, sobre 2018, sobre toda essa avaliação de 2018, a gente construiu um trabalho para 2022, e aí conseguimos vencer, inclusive com a sua ajuda, ganhando votos ao longo da campanha. E isso é o mais legal de tudo, cara, é você poder contar com a ajuda dos seus amigos, o que quer dizer que essa galera confia em você para essa missão. Porque o político ele é muito mal visto no Brasil, e não é sem motivo que o político é mal visto, né? O político, na maioria das vezes, ele trabalha para si mesmo contra a população. E as pessoas mais próximas de você, elas conhecem as suas virtudes, conhecem os seus defeitos, sabem os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. E o fato de receber o apoio dos meus amigos, como você, da minha família, cara, isso conta demais, porque a galera dizendo assim para mim, cara, a gente confia em você para isso. A gente conhece você, sabe seus defeitos, sabe suas virtudes, e a gente confia em você para essa missão. Então, foi isso que aconteceu de 2015, mais ou menos, finalzinho de 2015, início de 2016, quando a gente começou o trabalho, para cá. Eu tive que aprender um monte de coisa que eu não gosto, isso é importante também. Cara, para vencer, você vai ter que fazer coisa que você não gosta. Por exemplo, eu detesto rede social. Eu não tenho saco. O vídeo que você gravou aqui, antes da gente começar o podcast, o NavaCast, eu não tenho saco para isso, velho. A galera fala, meu irmão, pega o seu celular e grava aqui, ó, e fala com a galera. Eu falo, meu irmão, eu não vou fazer isso, eu detesto rede social, não quero, não vou fazer. Mas tive que ter rede social, não tem jeito. Então, eu comecei no Facebook, que era o da moda na época, veio o Instagram, TikTok, o que mais? Fala aí, eu não sei todas. Tem tantos, LinkedIn. Tem LinkedIn, tem o X, que era Twitter, tem o Threads, né? Tem um desse tem aí agora. Vários. Aí você vai lá e o Thiago está em todos. Mesmo você gosta disso? Não, eu faço o que eu tenho que fazer. E não tem coisa final. Ponto final, tem coisa que você tem que fazer. Não é uma opção sua. Para alcançar o objetivo, você tem que fazer. Você tem que se cercar de pessoas que saibam o que você não sabe. Isso é importante também. A gente não sabe tudo. Então, a gente tinha pouco recurso financeiro para a campanha. Bem pouco. Eu precisava de pessoas que conseguissem transformar esse pouco no suficiente. Então, a gente pegou lá, cara, por exemplo, o meu cara de tráfego. A galera tinha 500 mil, 600 mil reais para botar em tráfego. Eu tinha 70 mil. Eu tinha aproximadamente 10% do que os meus concorrentes diretos tinham. Cara, que loucura. Cara, então eu preciso de alguém que saiba muito disso aqui. Meu irmão, tá lá o Álvaro, sabe muito disso aqui e fez o que eu não saberia fazer. Outra coisa muito importante para a vida. Cara, todo mundo tem defeito. Ninguém tem só qualidade. Pega os seus defeitos e minimiza, esconde.
pega as suas virtudes e maximiza. Meu irmão, o que você é bom? Eu, por exemplo, eu falo bem em público. Meu irmão, se eu falo bem em público, eu tenho que maximizar isso, pô. Me põe na frente do público. Me põe na frente do público, me dá um microfone para eu falar. Quando eu falo, de alguma maneira que eu não sei, é dom de Deus, presente. Eu toco no coração das pessoas. Eu posso estar brincando, falando de futebol, eu posso estar falando de Deus na igreja, eu posso estar num discurso político, as pessoas param para ouvir, de alguma maneira não fica só no ouvido, entra aqui no coração delas. Então, meu irmão, tem que maximizar isso. É um dom que Deus me deu. Então a gente vai trabalhando isso, esconde o que é ruim, minimiza o que é ruim, e no que você é ruim, traz pessoas que são boas, e as pessoas que são boas no que você é ruim, você vai ter conflito com elas, porque você vai discordar delas, né? Porque a gente acha que sabe tudo, né? Todo mundo acha que sabe tudo. Então tu é uma porcaria no negócio. Aí tu chama um cara que sabe, ele vai te dizer, você tem que fazer isso, e você vai falar, não vou fazer. É o cara que fala, grava aqui, ó. E eu falo, gravo não. Aí o cara fala, você é burro, velho, você tá me pagando pra isso, pô. Eu tenho que te dizer o que você tem que fazer, eu que sei. E é isso, velho. Então essa foi uma parte da caminhada na política. Eu já advogo desde os meus 24 anos de idade, sempre aqui em Brasília. Casei com uma advogada também, a Renata. Fomos sócios, depois deixamos de ser. Ela foi ser sócia de um escritório de São Paulo, para o qual nós prestávamos serviços aqui em Brasília, e aí o escritório chamou ela para se tornar sócia de Brasília. Temos 2 filhos. E a vida, na verdade, eu estou falando aqui da vida profissional, mas a vida, na verdade, se resume a isso. Eu sou casado com a Renata, eu tenho 2 filhos. Eles são a razão de eu existir, são os maiores presentes de Deus para mim, e tudo que eu faço pensando que, de alguma forma, eu estou fazendo para eles. Esse é o principal da vida. No final das contas, o que vai ficar? Meu irmão, esse cara aí era um cara que amava a Deus, amava a esposa dele, amou os filhos, ensinou os filhos a amarem a Deus. A vida, no final, se resume a isso aí. Cara, sensacional. Acho que a gente já teve a aula, já. Falei pra caramba, tu não interrompeu, eu fui falando, velho. Não, mas é assim, não, cara, aqui é um bate-papo, eu costumo dizer isso, né? A ideia do NavaCast é, primeiro, eu trazer pessoas que eu admiro, pessoas que agregam para mim, então acho que faz muito sentido a gente ouvir isso, né? E na verdade, assim, dentro de toda essa tua fala, eu tenho algumas perguntas e eu tenho alguns pontos para a gente elucidar ainda um pouco mais. Faz aí. Mas lá atrás você falou algo para mim. Primeiramente, eu quero dizer que tu é um homem de muita coragem. Obrigado. Esse tempo agora eu estive em São Paulo, semana passada eu estava em São Paulo, e alguém falou assim, Ravel, eu percebi que tem um cara que ele está fazendo exatamente tudo que você faz. Ele te copia em tudo. Você faz uma coisa, ele faz a mesma coisa no nosso segmento, né? Sim. E aí falou assim, cara, tu não se incomoda? Eu falei, cara, primeiro ponto, eu admiro ele. Porque ir para frente da rede social, botar a cara para dizer que você é bom em algo, que você vai ensinar outras pessoas, isso aí já é um ato de coragem. Porque você tem que lidar com o hater. Que o hater nada mais é que um cara frustrado, que é teu fã e que tem tempo para ficar te criticando. Né? O hater é esse cara. Né? Então você aprende a conviver com isso. Eu, graças a Deus, não tenho muitos, até porque eu não dou muita bola para isso. Então talvez eu nem enxergue o que está acontecendo com a vida desse cidadão. Porque você nunca vai ser criticado porque tem quem está acima de você. Quem te critica é porque está para trás. Né? Então esse é o primeiro ponto. Então eu falei, cara, eu admiro esse cara porque ele se botou à frente. Né? Ele foi lá botar a cara dele. Meteu a cara. Né? Então, quando você foi para a política, né, lá em 2015, por uma indignação, meu irmão, para mim foi um dos maiores atos de coragem do ser humano, porque você tem que fazer algo que é começar a pedir para as pessoas, cara, confia em mim. Você vai clamar a confiança das pessoas. Porque até então, é isso. Você não era um deputado, você não tinha uma carreira. Então, esse foi um ato de coragem. Só que tem um ponto na sua jornada que é o que eu mais gosto de observar. Então, assim, o Napoleão Hill, né, que todo mundo fala, eu comento muito dele, gosto muito da leitura dele, mas ele foi estudar os homens de sucesso. E é exatamente isso que você falou, né? Nessa jornada da vida, você não é aquele fracasso momentâneo, mas o fracasso ele te ajuda a construir o teu sucesso. E esses homens de sucesso, todos eles passaram por grandes tribulações. Aí tem 2 frases para mim que regem a minha vida todos os dias. Quando eu olho para os desafios, a primeira é de Jesus Cristo, onde ele fala, ó, fiquem tranquilos, vocês vão ter um monte de aflição, mas calma, vocês vão vencer. E outra é quando Platão disse que uma vida virtuosa necessita de sacrifício. Né? E você perdeu, cara, com 11 mil votos. Você não foi eleito naquele momento. E você precisava tomar uma decisão. Ou você se frustraria a tal ponto de falar, não quero mais isso, porque dói, fere, né? A gente sabe que isso dói. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de perder. Mas você falou, cara, eu preciso seguir e eu vou dar o próximo passo. Como que mentalmente, né? Eu acho que essa é a grande questão da vida, porque a gente enfrenta várias percas, a gente enfrenta fracassos na vida e a gente precisa seguir.
E é bonito esse discurso de que são vários fracassos que te fazem ter sucesso. Só que quando chega a merda do fracasso, a gente se emputece, a gente fica triste. E quer largar. E quer largar. Como que você lidou com esse fracasso da primeira vez tentando ser candidato? Então, sendo candidato, mas não se elegendo. Cara, primeiro, querer largar é normal. Num momento de frustração, a primeira coisa que você pensa é, beleza, vou largar isso aqui. Todo ser humano passa por isso. Por quê? Porque a derrota dói. E nós somos seres que somos programados para nos defender da dor. Né? Então a gente se protege da dor, não só fisicamente, emocionalmente também. Essa é a razão pelas quais algumas pessoas não topam tocar em determinados assuntos. Aquele assunto dói nela, ela não vai falar daquilo. Quando chega nesse assunto, ela sai da conversa, ela muda de assunto, etc. Então é normal querer largar. Como é que você arruma força mental para continuar? Primeiro, você tem que ter um propósito. Ninguém continua em algo se não for um propósito, se não tiver um propósito naquilo ali. A vida das pessoas e os atos das pessoas dependem basicamente de propósito e significado. Boa. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito disso que eu estou fazendo? O que isso significa? Se não tiver propósito nem significado, vai largar. Se tiver, a chance de continuar é maior. Isso falando apenas do quesito humano, natural, racional aqui. Mas tem um outro elemento que eu não posso deixar de falar, porque aí é a minha vida e a minha história, cada um conta segundo sua própria percepção, né? Que é a fé em Deus. Então tem um cara que quando ele entra na vida de alguém, ele transforma para sempre, ele muda a forma da pessoa pensar e da pessoa viver. É o tal do Jesus da Bíblia lá. Esse cara, ele mudou a minha história, a minha existência. Eu nasci num lar cristão já, mas a partir de determinado momento da vida, ali na minha adolescência, ele passou a ser o meu Deus. E, cara, ele é força, ele é refúgio, ele é abrigo, ele é persistência, ele é longanimidade, quer dizer, um ânimo que não se desfaz facilmente, ele é benignidade, ele é paz, ele é alegria, ele é amor. E se relacionar com ele faz com que isso tudo seja produzido na sua própria essência humana. Então, ele produz isso em nós. Eu acredito muito na Bíblia. Posso mencionar a Bíblia aqui, não posso? É tranquilo? Só não pode como deve. Então, o livro de Gálatas diz lá qual é o fruto do Espírito Santo. É tudo isso que eu falei aqui. Esse fruto é gerado pelo Espírito Santo na vida de quem carrega ele dentro de si. E eu acredito muito que eu carrego. Então, você fala, pô, como é que faz para perseverar? Bicho, não é só uma atitude humana. Tem uma atitude humana, mas na minha concepção de vida tem um elemento divino aí, que é o Espírito Santo fazendo você prosseguir, apesar dos percalços. Então, na caminhada para 2022, eu cheguei a desistir 3 vezes. Sério? Eu não sabia. Por motivos diversos. Assim. Porque, cara, você abre mão de muita coisa pessoal para se doar para o outro, quando você não quer se dar bem com a política, que é meu caso. Porque tem um político que quer se dar bem e tem outros que vão para lá como uma missão. Eu fui para lá como uma missão. É nítido isso. Você tem pouco tempo com a esposa, você tem pouco tempo com os filhos. Aliás, minha esposa está me ligando aqui por coincidência. Falei nela, ela ligou. E, cara, isso pesa. E, às vezes, ao longo do caminho, você fala, meu irmão, esse preço está alto demais para o propósito que eu quero. E, ao longo da jornada, por 3 vezes, eu conversei com a Renata e falei, cara, não vou não. E nas 3 vezes, ela e Deus, e aí é uma convicção muito pessoal e interna, não sei se você que está nos assistindo aí já ouviu a voz de Deus, mas ela é inconfundível. No dia que você ouvir, você vai saber, o cara está falando comigo. Boa. Nas 3 vezes, Deus falou para mim que era para eu prosseguir na caminhada. De maneiras diferentes, ele falou, e eu prossegui. E ele foi... Aí, todo sucesso tem esse elemento também, que as pessoas chamam de sorte. São as coincidências da vida, que elas acontecem, que eu acredito que é Deus que faz acontecer. Meu irmão, se você olhar a sua história de sucesso, aí você vai contando ela e você fala, meu irmão, se não tivesse acontecido isso aqui, velho, não tinha chegado. Se essa pessoa não tivesse cruzado o meu caminho e falado isso, eu não tinha chegado lá. Essa ideia aqui que surgiu num debate, sei lá, numa mesa de bar ou em qualquer canto, e comigo foi acontecendo isso. Deus foi colocando pessoas, foi juntando e tal, foi dando ideias. Por exemplo, a gente não tinha dinheiro para a campanha. Aí um amigo meu falou assim, meu irmão, por que você não faz um jantar de arrecadação?
Pô, imagina, pedir dinheiro é uma desgraça, velho. Pedir voto já é ruim. Você está ali se expondo pessoalmente, implorando. Botar a mão na carteira do cidadão. Aí você vai pedir dinheiro ainda. Aí o Ivan falou assim, pô, faz lá em casa. Pode fazer lá em casa, faz um jantar lá em casa. Meu irmão, se não fosse aquilo ali, eu não tinha dinheiro para fazer a campanha. Aí a galera se comprometeu, olha que legal, nossa campanha inteira custou R$150 mil, que não é nada para uma campanha. A galera se comprometeu naquele jantar lá a doar R$60 mil, 60 e poucos. No final, a gente recebeu 80 de doação. A galera doou mais do que tinha se comprometido. Meu irmão, isso é loucura. Imagina. O normal tá bom, a gente recebeu aqui 66 de promessa, talvez a gente chegue nos 40, porque o cara tá ali... É para baixo, né? É para baixo. Meu irmão, a gente recebeu 80. O partido deu mais 70 do fundo eleitoral, nós tivemos R$150.700 para fazer a campanha. Não é nada. Mas aí Deus, então, se não tivesse acontecido aquele jantar, a gente não tinha chegado. Aí Deus coloca as pessoas certas e tal, e isso vai acontecendo e você consegue chegar lá. Meu irmão, não desiste dos seus sonhos. Você não sabe o que está no coração de Deus e as coincidências que Ele pode fazer acontecer na sua vida. Se você desistir do seu sonho, você nunca vai viver. E um sonho enterrado vivo, ele não morre. Fica lá guardado, né? Tem um monte de gente que abre mão dos seus sonhos porque acha que é difícil demais. E muitas vezes é. Para você viver o que você está vivendo aqui é difícil demais. Né? Alguém pode dizer assim, era impossível. Mas você teve a coragem e a perseverança. E aí as coisas vão acontecendo. Deus vai unindo outras pessoas ao redor de um propósito. E as coisas acontecem. Isso eu vejo com muita clareza. A mesma coisa aconteceu no meu escritório. Cara, eu abri meu escritório, Ravel, eu não tinha nem computador, velho. E era um escritório de advocacia. Como que não tem computador? Aí ganhei um Note. E nós não estamos falando de 1970, não, né? Não. É agora, né? 2008, 2009. Agosto de 2010. Eu trabalhei 1 ano e meio em outro escritório, em agosto de 2010 abri o meu. Cara... Aí Deus vai juntando pessoas ali, o Dr. Marcos Ribeiro, meu grande amigo, falou assim, vou te ajudar, você é seu mentor. Pô, beleza. Até hoje ele é. Aí o Denis veio como estagiário, que hoje é sócio do escritório também. E as coisas foram acontecendo, aí vem um cliente, aí você vence uma causa, aí o cara te indica e tal. Só que se você não tivesse metido a cara, você nunca ia ter vivido tudo isso. Se você tivesse desistido no meio do caminho... Cara, você não ia ter conseguido dizer que o escritório tem 15 anos. A pessoa olha e fala, pô, maneiro, 15 anos de escritório, que legal. Mas não sabe o caminho que tem até lá. Motivo para desistir todo mundo tem. Você também tem. Cara, não desiste. Se você desistir, aí eu posso te garantir, é impossível alcançar o objetivo lá. E tem uma frase que o Augusto Cury escreveu em um livro. Então, você citou Platão, você citou Napoleão Hill, você citou Jesus. Eu vou citar o Augusto Cury, que é um cara que eu acho a leitura dele boa demais, fácil e divertida. E ele fala assim, em um dos livros dele, cara, você pode desistir na hora que você quiser. Caminha mais um pouco, não precisa desistir agora. Deixa para desistir amanhã. Top. Deixa para desistir depois de amanhã. Vai indo. Cara, e é impressionante porque, assim, tudo que você está falando está vindo muito... Para quem crê, né? É uma confirmação. Né? Tudo que você está falando, para mim, está sendo uma confirmação, porque eu acho que não tenho certeza. Primeiro ponto é a maturidade do processo. Eu vejo muita gente hoje fugindo da dor. E eu acho que isso é o maior suicídio que uma pessoa pode cometer para a vida dela como um todo. Porque o primeiro ponto é que as pessoas não querem ir para frente para se expor, né? Para correr o risco. Então, eu vejo que o primeiro passo errado que a pessoa dá é ter medo de levar porrada. Né? Então, assim como você foi como deputado a primeira vez, se candidatou, mas não logrou êxito, não é que não logrou, porque para mim você teve muito êxito. Aquele obstáculo foi... Só não ganhou a eleição. Aquele obstáculo te fortaleceu e te preparou para você chegar aqui. A quantidade de aprendizado. Então, se lá atrás você falasse, cara, não deu certo, eu vou largar a mão, com toda a certeza do mundo, você não estaria onde você está hoje. Então, eu vejo que um grande erro é que as pessoas elas estão correndo da dor. E aí muita gente fala assim, cara, o que está acontecendo com essa geração? O que está acontecendo com essa geração é uma geração que ela quer ter a aprovação das pessoas, mas não quer passar pelo processo. E o processo de você passar pela dor na jornada é o que vai te dar maturidade para você ver o tsunami chegando e falar, cara, eu já passei por isso. Então eu sei que não vai morrer todo mundo, vou sobreviver e vou dar o próximo passo. Né?
grande sacada que eu vejo, que quem chega lá, quem chega em algum lugar, e quem me trouxe muito isso, eu vou te falar assim, eu sempre gostei muito de esporte, né? E muito recente agora, eu acabei entrando pro triatlo, era um sonho meu, né? E... Por isso você tá magrinho assim? Não, rapaz, na verdade, esse ano eu não consegui encaixar o triatlo, né? Foi uma decisão dura. Não cabia. Não cabia, não tinha como. Então, você falou da decisão e parece que realmente tudo na vida é uma questão de decisão. O triatlo ele exige uma certa quantidade de tempo e eu sou um cara que eu gosto de treinar em alta performance. Então, eu gosto de correr bem, eu gosto de nadar bem, e nadar para mim é um desafio. Então, nadar bem para mim significa passar da parte de sobrevivência, né? Eu tenho só, além de só sobreviver. E eu gosto muito de pedalar bem. Então, eu gostava de treinar com a turma que estava mais à frente. Então, tinha uns herdeiros lá no meio da equipe, tinha uma galera que realmente já é dom mesmo, os caras são muito bons. E quando eu fiz o meio Iron ano passado, você chega numa prova de Ironman e só tem 2 sentimentos. Ou você fala assim, ó, nunca mais eu faço essa porcaria, porque é muito sofrimento. Sempre. Ou você fala assim, eu devia ter treinado mais. E aí eu saí de lá com o sentimento, meu irmão, eu vou treinar mais agora. Só que quando eu saí dessa jornada de treinar mais, esse projeto aqui de educação corporativa, que é a BRL, que são as nossas formações, ele estava com muito vento na proa, então estava naquela fase do crescimento. E eu comecei a viajar muito, eu comecei a dar muita palestra, eu comecei a muita mentoria. Cara, até dá para treinar, só que você acaba perdendo um pouco do ritmo. Então, geralmente, as imersões elas eram finais de semana. Final de semana eram simulados, então acabava que eu não estava treinando com a equipe. Isso começou a me tirar um pouco da rotina de treino que eu tinha construído. Mas eu costumo dizer, tudo é uma questão de prioridade. Se fosse uma prioridade, eu tinha dado um jeito. Não era. Então, eu fiz uma escolha e ali, depois de agosto do ano passado, eu fui até outubro. Aí, outubro, eu falei para minha esposa e ela ficou muito feliz com a decisão, né? Porque eu passei a ter mais tempo em casa, obviamente. E eu tomei a decisão de, cara, 2024, 2023, eu não vou no triatlo, vou ficar forte na corrida. Então, eu sigo com atividade física intensa, gosto muito de correr, estou me preparando para a maratona. Era para eu ter corrido em Amsterdã, agora, né? 2 semanas atrás. Mas foi uma decisão também não ir, né? Passagem, tudo comprado. E inscrição feita, treino feito, fiz todo o ciclo de treino, mas apareceu bem nessa época 2 boas oportunidades para o meu negócio, onde eu tinha que estar presente, e aí realmente foi uma escolha. Mas o triatlo me trouxe muito... e significado. E dói. Né? Tem uma frase da filosofia que diz que toda escolha tem uma perca. Né? Então eu escolhi, tive ganhos, mas tive percas. Mas o triatlo, Thiago, ele me trouxe muito isso, porque o Leandro Macedo, que era o meu treinador, o Leandro Macedo falava assim, ó, vai chegar uma hora que você vai se sentir na obrigação de desistir, porque você já se forçou demais. Ponto. Agora começou a prova. Então, ele falava isso para mim. Então, quando eu comecei a nadar, as primeiras vezes que nadava 3.000, 3.800, comecei a pedalar, pedal de 200 km, 180, você falava assim, caraca. Então, era exatamente, ele falava, quando você tiver certeza que você precisa parar, pronto. Agora começou a prova. Agora começou. E na vida é desse jeito, porque você parece que vai estourar, vai chegar num ponto que você vai tomar decisão. Você fala, cara, minha cabeça vai explodir. Só que se você... Pronto, eu vou tomar a decisão de ir mais um pouquinho. Acho que essa é a frase do Augusto Cury. E o esporte traz muito isso, né? Só que quando você traz o paralelo do esporte para a vida empreendedora, porque o fato de estar na vida pública é empreender. Você precisa ser um cara exímio com a equipe. Você acabou de contar aqui que você foi um exímio gestor, um exímio líder com pouco recurso que você tinha. Então... Você está ali, você está empreendendo todo dia. E eu acredito que nessa jornada... Ravel, e outra coisa, e para fazer a galera trabalhar de graça, velho? Rapaz, isso aquele cara que tá bem ali, ó, velho. Aliás, a equipe toda, velho. A galera, isso é legal demais, porque quando você tem um propósito, vai ter gente que vai querer se aproximar de você porque acredita no seu propósito. E isso fala assim, meu irmão, eu quero viver isso também. Eu vou ajudar esse cara, eu quero viver isso. Isso vale para tudo na vida, até para o esporte. Total. E, cara, a gente tinha uma equipe, velho, que 80%, 90% da equipe trabalhou de graça. De graça. Você tem noção do que é isso, velho? É difícil. Pô... Agora... Mas é o propósito, né? É o propósito. O livro do Simon Sinek, o Comece pelo Porquê, ele fala exatamente isso, né? Por que os irmãos Wright conseguiram lançar o avião e os outros lá não conseguiram, tendo muito mais recurso, muito mais gente... Porque as pessoas acreditavam naquele propósito. E realmente eu acredito que isso move as pessoas. Não só move, como fortalece a tua fé e te aproxima do teu objetivo. Porque você falou de Gálatas, né? Você falou de fé, você falou de várias coisas. E eu acredito que parte da jornada do Thiago, eu estou lendo um livro agora que a ciência tenta achar o sexto sentido, né?
Para a gente é fé. Né? O Espírito Santo conversa com a gente, né? Deus que está falando nitidamente, mas esse livro traz de forma mais científica, né? O que é o subconsciente, o consciente, enfim. Tem lá os grandes pensadores, o Bob Proctor, o Joe Dispenza, que o Gabriel gosta muito, tem essa turma toda que está estudando isso, que já estudava isso. Mas o sexto sentido é o teu propósito. Você acredita tanto naquele negócio que se torna uma verdade. E isso vale também para o insucesso. Porque se você acredita que você não vai conseguir, você está certo. Mas se você acredita que você vai conseguir, você também está certo. Só que esse negócio da fé te move. Cara, e via de regra, assim, acontece o que as pessoas acreditam. O seu sistema de crenças vira uma realidade. Via de regra, isso é a realidade das pessoas. Então, às vezes a pessoa está nesse ponto aqui hoje e ela fala, não sei como eu cheguei aqui. Para o bem e para o mal. É o seu sistema de crenças. O seu local hoje reflete exatamente o seu sistema de crenças. Se você quiser mudar a posição que você está hoje, você precisa mudar a sua forma de pensar e passar a acreditar de uma maneira diferente. Exatamente. Porque você vai alcançar o que você acredita. Para o bem e para o mal. Não tem como fugir disso. Você alcança o que você acredita. E é tão louco isso. Pode chamar de sexto sentido, de fé, do que lei for. Da atração, qualquer coisa. Mas acontece, né? Acontece. Eu tive essa semana agora eu tive em Balneário palestrando, foi a convite lá do Sérgio, do Marcelo, da turma, um evento muito legal de alto padrão, de mercado de luxo, do mercado imobiliário. E aí, enquanto eu estava lá, eu fui para palestrar, mas tive que passar o dia, né? E aí eu sempre agradeço de manhã cedo, né? O famoso 10, 10, 10. Né? E ali eu estava fazendo meus 10, 10, 10, e eu comecei a agradecer por uma coisa que ainda não tinha acontecido, mas que eu tinha plena convicção que iria acontecer. E eu anotei, escrevi, agradeço por tal coisa, gratidão por isso, que era uma situação que eu precisava naquele dia. Saí daquele meu momento devocional, que eu faço ali todo dia, e saí grande, como se aquele negócio já tivesse acontecido. E a coisa aconteceu. E aí eu dei risada. Eu estava em cima do palco vendo aquilo acontecer. E eu falei, cara, é impressionante como esse negócio funciona. Ou seja, a tua cabeça ela te move realmente, né? A gente produz a nossa realidade. Isso é um fato. Nós produzimos a nossa realidade. Aí eu vou falar de fé outra vez. E isso acontece porque nós somos a imagem e a semelhança do nosso Criador. E ele produz a realidade. É simples desse jeito. Ele pensa, verbaliza, acontece. Nós pensamos, verbalizamos e acontece. Isso vale para todo mundo indistintamente. Então, é melhor a gente pensar coisas boas e falar coisas boas. E agradecer, ainda que a gente ainda não esteja vendo. Você agradece, velho. Isso é fé, né? É fé. A certeza das coisas que você não vê. É, claro. Mas você sente que vai acontecer. É isso aí, pastor. Tiagão, diz aí. A gente poderia ficar horas falando desse assunto, que é um assunto que eu gosto demais, de mentalidade, de fatos, acontecimentos, de viver o processo. Tem né? uma mentalidade vencedora, velho. Tem uma mentalidade vencedora. Os grandes vencedores no esporte, eles têm uma mentalidade. Se você pegar o Bernardinho, ele não transformou a seleção brasileira com ele há 2 de vôlei. semanas. Esse cara é sensacional, ele velho. Eu sou fã dele demais. Ele não transformou a seleção brasileira de vôlei, tanto a feminina quanto a masculina, no que ele transformou, por acaso, é uma forma de pensar. Ele conseguiu imprimir uma mentalidade vencedora naqueles atletas. Os caras jogavam muito melhor na seleção do que nos próprios clubes. É o modus operandi dele. Então, se você pegar Pete Sampras, Roger Federer e outros tantos em outros esportes, se você pegar um Cristiano Ronaldo, se você pegar Tiger Woods, Michael Jordan, cara, tem uma mentalidade vencedora. Aliás, o Michael Jordan escreveu um livrinho desse tamanho, que o livro é fininho. Nunca deixe de tentar. Você já leu? Esse eu nunca li. Cara, fininho. Tem um capítulo no livro que ele conta a primeira vez que ele fez um arremesso decisivo na vida dele. Ele estava no colégio ainda e ele era reserva do reserva. Aconteceu um episódio em um jogo, só que ele treinava todo dia de madrugada e ninguém via. Isso é importante que se diga. Então o cara se preparava para um momento que parecia que nunca ia chegar, porque ele era o reserva do reserva. Aconteceu um momento no jogo que o técnico precisou dele, ele ia pegar a bola e ia passar para o arremessador. A jogada não saiu direito do jeito que eles tinham planejado e a bola caiu na mão dele. Faltava pouco tempo, se ele tocasse, ia estourar, se ele passasse a bola, ia estourar o tempo. Ele pegou a bola, fechou os olhos como ele fazia no treino, que ele treinava de olho fechado no ginásio, de madrugada, sozinho. Ele e as baratas do ginásio, ele escreve no livro. Ele fechou o olho, arremessou e acertou. Foi o primeiro lance decisivo dele. Depois desse, desde o colégio, todas as bolas decisivas pararam na mão dele. E ele arremessava.
E ele escreve no livro assim, as pessoas não sabem, mas eu acertei muito mais do que eu errei muito mais do que eu acertei. A galera não lembra dos lances que eu errei, só lembra dos lances que eu acertei. Nunca deixe de tentar. Cara, isso vale pra vida, velho. Você pode erra 500 mil vezes aí, não tem problema, mete a cara na parede aqui 10 mil vezes, mas quando você acertar, todo mundo vai lembrar do seu acerto. É você aqui, sou eu na eleição de 2022, eu espero que seja eu no mandato, a galera ache que eu acertei, veja o acerto. Na vida é assim, você só não pode deixar de tentar, porque se você deixar de tentar, você já errou. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é, se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião, a qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário. Você é um empresariário, mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Cara, é impressionante. Eu fiz um voo para Doha e tive a grata oportunidade de estar ao lado do Cafu. Pô, achei que você ia falar do Michael Jordan, velho. Eu ia falar, aí é a oportunidade. Ainda não. Ainda não. Ainda não. E aí... Outro grande cara, o Cafu. Cara, e ele foi um cara que tentou por várias Ele e reprovou várias mais de 10 vezes. Mais de 10 vezes. Em testes. E aí o cara, de repente, tá lá levantando o troféu. A taça do mundo, A velho. taça do mundo, cara. Então, assim, ele não desistiu. E é interessante porque eu gosto dessa história de olhar para esses caras. Por exemplo, o Bernardinho, né? Eu tive uma aula com ele. Ele era o professor sobre cultura e liderança. E ele falando exatamente isso, que o principal fator decisivo para o campeão ou para o não campeão é como o cara pensa. E ele fala muito do escadinha, né? Do Serginho, né? É. Então ele falando como é que aquele cara, ele olhava para um jeito que o cara pensava, o jeito que ele agia. E não adianta, né, cara? Porque a vontade de vencer, ela vence o talento. Então, muita gente está assim, você tem um dom. Dom, eu tenho vontade de vencer, eu sou incansável, eu não paro nunca. E eu falo sempre, é muito difícil você vencer quem não desiste nunca. E o trabalho duro devolve. Vale a pena você se esforçar, que lá na frente, todo o suor, toda a lágrima, todo o sangue derramado, quando você chega lá, você fala, cara, deu certo. Muita gente acha que o dia mais glorioso é o dia da prova do Ironman. Cara, e não é. A prova... é somente a celebração. O grande desafio é a jornada. Não tem jeito. Não tem jeito. E ninguém completa um Ironman se não tivesse preparado. Não. Você não vira o Serginho se você não se preparar. Não. O Serginho do vôlei. E, cara, isso é fera demais, porque é uma mentalidade também. Ah, eu quero vencer. Tá bom, você quer vencer, cara? Tem um passo a passo. Tem o que você vai fazer que ninguém tá vendo. Só você tá vendo. Tem um preço que se paga. Para vencer, para qualquer coisa na vida que você quer vencer, tem um preço. Ninguém. É muito legal completar um Ironman. Eu nunca vou completar. Eu não estou disposto a treinar, velho. Eu não estou disposto a isso. Eu não estou disposto a ficar correndo, nadando e pedalando. Correndo, nadando e pedalando. Tem um preço. Esse preço eu não quero pagar. Bota fé. Meu irmão correu uma maratona. Ele me chamava para treinar. Eu falava, você tá maluco, velho. Eu não quero pagar esse preço. Agora, para o que você quer alcançar na sua vida, tem preço a pagar. Deus abençoa. Deus te dá graça, Deus te dá favor. Meu amigo, se você não fizer a sua parte, você não vai alcançar nada na vida, absolutamente nada. E isso é uma mentalidade, é uma forma de pensar. Os vencedores, eles pensam assim, meu irmão, para esse cara ganhar de mim aqui, ele vai ter que ser melhor que eu, ele vai ter que treinar mais que eu, ele vai ter que se preparar mais que eu. E a preparação sempre vence o talento. Sempre. Sempre. Não importa o quão talentoso o cara é. Se ele não se preparar, o cara que não tem talento ganha dele. Até porque a mente do cara que se prepara para algo, ela é mais forte do que a mente de alguém que não se preparou.
Então, as agruras de uma campanha eleitoral, de tocar uma empresa, de você aí no seu trabalho, na sua empresa, no que você faz da sua vida, as agruras que você passa, elas te tornam mais forte para competir. Para competir, porque a vida é uma competição. A vida é uma competição. Qualquer setor da vida é uma competição. Pode ser o ramo imobiliário, lá onde você estava palestrando, pode ser o varejo, pode ser o atacado, pode ser o que for. É uma competição. A vida é uma competição. Pode ser o emprego. Sim, total. Você tem uma vaga. Quantos candidatos estão brigando por essa vaga? Cara, o cara que se sente preparado, ele é mais forte mentalmente, ele tem menos medo, ele tem menos receio, ele vai se posicionar melhor, ele vai ter coragem de falar melhor, ele vai ter, às vezes, a ousadia que o outro não tem, porque o cara, às vezes, é muito talentoso, mas como ele não se preparou, ele não tem a ousadia que precisa ter no momento de ser ousado. E isso tudo conta para a vida de maneira geral, é uma mentalidade. Mas você falou de liderança do Bernardinho. Cara, quando eu olho para o Bernardinho, tem uma faceta da liderança dele que eu admiro demais. Ele sabe colocar a pessoa certa no lugar certo. Muito bom nisso. Cara, isso aí é uma habilidade que é difícil você desenvolver e ele é um grande cara nesse sentido. Você ter uma equipe com personalidades diferentes, temperamentos diferentes, histórias diferentes, dores diferentes, traumas diferentes, e você conseguir colocar a pessoa no lugar onde ela vai render mais, irmão, isso é ouro. Isso é a genialidade dele. Eu fiz essa pergunta para ele. Eu fiz exatamente essa pergunta para ele, porque a minha pergunta para ele foi o seguinte, falei, Bernardinho, há 20 anos, porque hoje ele é um cara que passou pelas grandes escolas, grandes faculdades, ele acessou o que há o supra-sumo do conteúdo de liderança, ele estudou, ele não é só dono, né? Ele é um cara que estuda muito, lê muito, né? Um cara extremamente disciplinado. Então eu perguntei para ele, eu falei, cara, lá 20 anos atrás, quando você não tinha tanta experiência, o teu track record não era tão robusto, como que você fazia esse modelo de tomada de decisão? Quem vai e quem não vai? E aí ele falou, cara, eu errei muito, né? Ele falou assim, Ravel, eu errei muito, né? Isso é um fato, só que existe algo que não mudou de lá para cá. E é a máxima que a gente começou falando aqui, tá? Cultura. Cara, os teus valores têm que estar muito bem alinhados. Porque se você bota para dentro da tua empresa, para a tua equipe, quem não tem alinhamento cultural, vai dar merda. Porque você vai trazer esse cara pela técnica e você vai demitir ele pelo caráter. Então, não significa que os teus valores são os melhores do mundo, mas são os seus valores. Então, a sua equipe. Essa aqui é a sua equipe. Então, tem que respeitar. Tem que respeitar. Então, aqui, por exemplo, a gente preza muito por lealdade, comprometimento, transparência e educação. São os nossos 4 valores da empresa. São os valores do Ravel. Não significa que são os melhores valores do mundo, mas são os meus valores. Então, a empresa tem que respirar isso. Então, ele falou isso. Ele falou, ó, eu errei muito, mas o modus operandi de saber quem vai e quem não vai é porque eu boto muito claro. Galera, tem que ser dessa forma. Os valores são esses aqui. Quem não quiser, tá tudo certo. Quem quiser, tem que engolir. E ele deu exatamente o exemplo, né, do corte que ele fez, o corte mais duro, talvez. Ricardinho. Do Ricardinho. Todo mundo lembra. Então ele falou o seguinte, né? E ele é uma figura porque ele apanhou muito ali, né? A mídia bateu muito. Até porque o outro levantador era filho dele. E aí ele falou, ó, se o time não tivesse comigo, no dia que eu fiz aquele corte, o time inteiro tinha se rebelado contra mim. E ele disse que na primeira manhã, depois do corte, que foi à noite, uma pessoa se levantou e falou assim, professor, se você não tivesse feito aquele corte, eu ia ficar chateado com você. Parabéns. E o time foi lá e foi campeão. Né? Então ele falou assim, aquele corte foi necessário. E ele falou que não tinha a ver com a questão técnica, nem de resultado, mas tinha a ver com uma coisa. O alinhamento cultural dele estava diferente para o que ele tinha pregado para o time. E foi necessário aquele corte. Então, quem é que está com você nessa jornada? Eu acho que é o grande lance. Né? Quem você está colocando dentro da equipe? Porque eu vejo, novamente, o propósito, né? As pessoas vindo trabalhar com você de graça, as pessoas comprando a tua missão. Se as pessoas não têm esse alinhamento cultural, com toda certeza, pode ter o dinheiro do mundo, que não vai dar certo, porque tem a ver com os valores da empresa, tem a ver com os valores da campanha. Bom, a gente falou aqui seguimos aqui nesse bate-papo maravilhoso, mas eu queria fazer uma pergunta que, assim, quando a gente falou, né, da tua vinda, do convite, a gente até conversou dentro do nosso grupo de Mastermind, que é o Iron. Falei, gente, eu vou estar com o deputado Thiago Manzoni, vou estar fazendo um podcast, enfim, empresário. Você já sabe que as perguntas quais são. Diz aí. São várias dessas, Pergunta né? aí. Mas, assim, a gente tem vivido esse cenário um tanto quanto instável, né? A gente tem uma máxima, historicamente, que a cada 5 anos vão ter crises. Historicamente, é um ciclo, né? Então, teve a pandemia. Calma, fica tranquilo que vai ter outra. Não pandemia, mas vão ter outras crises. Crise vai ter. Sempre vai ter.
né? E a gente vive nessa maluquice entre crise e superação e por aí adiante. Mas toda vez que estabelece um novo governo, geralmente ali, os primeiros 3 meses são meses mais instáveis e as pessoas vão se acertando e depois a coisa vai tomando a sua normalidade. No Brasil é entre aspas, literalmente. Mas o que a gente tem visto nesse primeiro ano de troca de governo, e aí não estou falando de partido A, partido B, mas que a coisa parece que ninguém sabe para que lado que vai. Nós estamos aqui no mês 10, né? nós estamos em outubro, e a gente está com uma baita de uma instabilidade, e agora a gente está vindo de guerra, né? Aí a gente está passando por Rússia e Ucrânia, estamos passando agora com Israel e Hamas, e falam-se muito numa terceira guerra mundial, falam-se muito em colapsar o sistema, que as coisas vão parar, e eu acredito que você deve estar lutando com isso. Fora todas as outras pautas, né, que tem, a gente tem essa pauta que chegou para deixar a coisa mais animada um pouquinho. A gente está no Brasil. Animado é bom. A gente está no Brasil e a gente sabe que PME, né, pequeno e médio negócio, nem sempre tem essa visão de se preparar. A pessoa, na verdade, se prepara quando está dentro da onda, né? Então, vamos se adaptar. Só que é muito importante a gente tentar antecipar um pouquinho as coisas e se planejar. Hoje de manhã eu estava, inclusive, dando uma aula de planejamento estratégico e falei muito sobre isso. Mas, Thiago, qual que é o cenário? O que você pode trazer para a gente aí, para os empresários, para a liderança, para a turma? O que a gente espera? Como que a gente se prepara? O que você tem visto aí desse cenário? Cara, vou começar falando do Brasil, Ravel. Eu fico bastante preocupado com o futuro próximo e remoto do Brasil. A gente teve uma grande oportunidade entre 2019 e 2022 no sentido de fazer a nossa economia crescer. Nós tínhamos à frente do Ministério da Economia um liberal que entendia o gargalo do Brasil, que se chama produtividade. O Brasil é um país que pune a produtividade. Eu vou dar o exemplo do Simples, mas você que é empresário, você vai ter 500 outros. A empresa, para ser enquadrada no Simples, ela pode faturar apenas R$ 4.800.000 por ano. Se passar disso, desenquadra. É um fomento ao não crescimento das empresas. Quer dizer, você não quer que as suas empresas cresçam. Você é país. Porque se ela crescer, ela vai desenquadrar aqui, fica tributariamente desvantajoso para ela, ela vai ter que vender muito mais, ela vai ter que faturar muito mais para manter o mesmo percentual de lucro, não cresce. Não cresce, não gera emprego, não faz o fluxo da economia girar como poderia girar. Você está engessando o país. Nós temos 2 grandes problemas no Brasil, para a vida do empresário, na minha opinião. O nosso sistema tributário, que é péssimo. Horrível. E a reforma tributária que está passando aí é para pior, é uma porcaria, é lixo, pode jogar fora, não serve para nada, vai piorar. E os encargos trabalhistas. São 2 bolas de ferro que amarram as pernas dos nossos empresários e eles não conseguem competir com o restante do mundo. E o mundo hoje é um mundo globalizado, ele precisa competir. Como é que você vai competir com a China? Cara, não dá. A gente já larga atrás. Já larga atrás, muito atrás. Beleza, isso é um fato. Aí, então a gente teve uma grande oportunidade, porque a gente tinha um ministro da Economia que entendia isso, que tentou desregulamentar, tentou desburocratizar, tentou fazer da nossa economia algo mais leve. Beleza. Voltamos, em 2023, a ter um governo que pensa o exato oposto disso. Aí esse governo vem, qual é a primeira atitude dele? PEC da transição. Licença para gastar. Amigão, estou precisando de 200 bilhões aqui, para torrar. E o Congresso falou, 200 é muito, toma 180 bilhões do dinheiro do pagador de imposto, do empresário e do trabalhador. Aí vem o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal depende do cumprimento da meta fiscal. Aí o presidente da República, essa semana, falou que não vai cumprir a meta. Pegou a meta e jogou fora. Inacreditavelmente. Cara, se você está jogando a meta fora, você está jogando o arcabouço fiscal todo fora. O arcabouço fiscal é o que dá uma garantia mínima para os empresários continuarem empreendendo. O que a galera faz? Opa, segura aí porque não dá para confiar. O Brasil é um país onde não existe confiança para produzir, para empreender. Então, vai parar tudo. A minha opinião é que vai parar tudo. O empresário está olhando para a reforma tributária e está falando, isso aí é uma porcaria. Está olhando para o arcabouço fiscal e está falando, isso aí não vai dar certo. Agora a taxação de offshore e... dos super ricos. Super ricos. É uma política de transferência de renda
Justiça social, é um nome bonito para inveja. Você tira de quem produz, entrega para quem não faz nada e tá ok. São Paulo, de cada R$ 100 que São Paulo paga de imposto, só 9 volta para São Paulo. E o resto? Cara, o resto vai para os estados que não produzem. Pô, tá errado isso. Demais. Tá errado. Você está punindo quem produz. Se você pune quem produz, é porque você não quer que o seu país avance. Se você não quer que o seu país avance, a cada 5 anos você vai ter uma crise. E nos anos que não são de crise, é crescimento de 1,5%, 2%. Bem-vindo ao Brasil. Infelizmente, a gente vai ter que passar por mais 3 anos disso e, na minha opinião, o cenário é muito parecido com o de 2015. Na minha opinião, nós vamos viver outra recessão maior do que a recessão da pandemia. A gente olha para a Argentina e vê os caras lá com 130% de inflação ao ano, por exemplo, e sem gasolina para botar no carro agora. Meu irmão, a política econômica que o Brasil está implementando aqui é a mesma que eles implementaram lá. Isso não tem como funcionar. Não vai dar certo. Então, eu fico triste de dizer isso, mas eu acho que a nossa iniciativa privada vai sofrer. O que me dói não só como cidadão, mas como político também, porque uma das minhas maiores bandeiras é a iniciativa privada, a liberdade econômica, etc. O cenário mundial, cara, complica ainda mais o que a gente já está vivendo aqui no nosso cenário interno, porque você tem 2 guerras acontecendo simultaneamente. A Rússia, que é uma das 3 maiores potências do mundo, junto com os Estados Unidos e com a China, está em guerra. Israel foi vítima de um atentado terrorista covarde do Hamas. E a reação de Israel está sendo acompanhada pelos Estados Unidos, que é outra das 3 potências, e a China está se posicionando contrária a isso. É por isso que muita gente está falando da Terceira Guerra Mundial, porque você tem as 3 maiores potências envolvidas em conflitos, e 2 delas, a Rússia e a China, nesse momento se posicionando ao lado do mundo árabe, que quer destruir Israel. Eu até, pessoalmente, eu fico com Israel sem pestanejar nesse conflito, porque Israel é perseguido desde sempre, e os países ao redor de Israel falam abertamente que querem destruir Israel e varrer do mapa. A gente não pode permitir que o Holocausto aconteça outra vez, a gente não pode permitir que isso se dê. Então eu fico com os Estados Unidos. Apesar de eu ficar com os Estados Unidos e com Israel, cara, esse não é um cenário bom para ninguém. Porque você tem as grandes potências do mundo num possível conflito entre si. O Irã, que é um país que tem muito armamento nuclear, ameaçando tomar partido dos muçulmanos ali naquela região, vira uma guerra religiosa e, cara, isso pode desbordar para qualquer canto, ninguém sabe para onde isso vai. Então, eu tenho sido muito perguntado sobre isso. Você acha que vai ter uma Terceira Guerra Mundial? Eu não tenho elemento para dizer que sim, mas também não tenho elemento para dizer que não. E só o fato de haver esse risco e de as pessoas, o senso comum é muito importante nisso. Quando você começa a ouvir essa conversa em um monte de lugar, você está jogando bola, as pessoas estão falando disso. Você vai ali no shopping, as pessoas estão falando disso. Você encontra empresários, os empresários estão falando disso, estão com essa preocupação? Cara, é porque é óbvio que existe um risco. É óbvio, as pessoas estão olhando e falando, pô, isso aí está perigoso pra caramba. Então o cenário, infelizmente, não é animador. Só que toda crise, ela é também um conjunto de oportunidades que aparecem diante de nós. Total. E quem sabe aproveitar as oportunidades sai do outro lado muito maior do que entrou. Então, esse cenário todo certamente vai ser muito bom para alguém. Para algumas pessoas que vão fazer a leitura correta do cenário e vão saber como se posicionar. Como diz um amigo meu, vendo lenços. Está todo mundo chorando e eu estou aqui vendo lenços. Então, de alguma maneira, vai haver setores que vão sair maiores do outro lado. Isso vai depender muito da capacidade de avaliação. E aí você é muito melhor do que eu nisso para saber avaliar. Eu não consigo enxergar muito do ponto de vista empresarial o que vai ser o melhor para esse momento. Mas olho com muita preocupação o cenário brasileiro e mundial. Eu vejo também dessa forma que você falou, né? Toda crise ela gera grandes oportunidades. Toda crise ela gera enormes oportunidades. Só que se você não estiver preparado, dificilmente você vai conseguir agarrar essas oportunidades. Porque oportunidade nada mais é do que a sorte encontrando um cidadão muito bem preparado, né? E eu digo que sorte é trabalho duro, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu adquiro. Só que você falou algo muito importante, que assim, a gente não tem insumo suficiente para falar dessa possível terceira guerra. Mas só o fato das pessoas estarem falando
isso já gera um sentimento comum de preocupação e aquela história do poder do subconsciente, né? Porque o cara começa a criar algumas imagens, vai jogando e o corpo dele vai se movendo agora para fazer isso. Mas se tu pudesse passar algumas dicas, né, para quem está aí nessa dor, né, nesse sentimento de preocupação, porque eu vejo muito empresário grande e o cara lá de cima, quando ele está muito preocupado, ele trava muita coisa e é o efeito cascata, chega embaixo, né? Você imagina um cara que tem 50 mil colaboradores, um cara que está faturando 1 bilhão, ele puxa o freio de mão lá em cima, lá para baixo tem uma cadeia de fornecedor que sofre. Até porque a gente sabe que quem faz a banda tocar nesse país é pequeno e médio negócio. Cara, né? eu queria que os políticos entendessem isso. Aliás, eu queria fazer um corte disso aí que você falou e passar para cada um dos deputados, senadores, falar, galera, é isso aqui, ó. A economia é isso aqui. Porque é simples. É o óbvio. Tipo assim, velho, se o cara segurou o dinheiro dele, porque as pessoas têm raiva de rico no Brasil. Principalmente os políticos, a classe política. Vamos taxar os super ricos. Meu irmão, deixa de ser burro. Esse cara é o que investe. É o que produz, né? Ele é o que gera emprego. Se você tira o dinheiro desse cara e você diminui a capacidade dele de investimento, você está mantendo a sua população no desemprego. Isso é o óbvio. Na verdade, essa história foi contada na Revolta de Atlas, né? Ayn Rand já tu fala leu sobre também? isso. Cara, livraço, velho. E aí ela traz, né? Não, beleza. O Estado quer ser maior do que tudo isso? Então tá bom. A gente vai parar de produzir. A gente vai parar de produzir. E a gente já viu qual é o final disso. É trágico, né? Então, se o Estado ele é tão grande para te ajudar, ele também é tão grande para poder te prejudicar. A gente teve O Estado não dá nada para ninguém sem antes ter tirado de você. Isso é fato. O Estado não gera nada. Aliás, a gente teve Tá uma escrito discussão... lá, né? Imposto é roubo. Imposto é roubo. A gente teve uma... Vou explicar. De onde sai essa ideia de que imposto é roubo? De maneira simples. Pô, você saiu na rua, alguém botou uma arma na sua cabeça e tirou contra a sua vontade dinheiro do seu bolso. Qual é o nome disso? Roubo. Roubo. O Estado usa o seu aparato coercitivo para retirar do seu bolso dinheiro com o qual você não concordou que ele retirasse. Então tem muita gente que diz que imposto é roubo por causa disso. Bom, a gente estava tendo uma discussão sobre redução de tributos lá na Câmara. Primeiro uma discussão sobre redução e depois uma discussão sobre aumento de tributos. E, cara, a galera acha que empresário é vilão. Os políticos acham isso. E eles tratam o empresário como se o empresário fosse um cara mau. Meu irmão, o empresário é quem gera emprego. Aí eu falei, beleza. No meio da discussão, falei, beleza, tá bom. Vamos fazer o seguinte, tira os empresários do cenário. O Estado vai tirar dinheiro de quem? Vai pegar dinheiro de quem? Não produz. Porque o Estado depende da sua produção para pegar dinheiro de você, coercitivamente. E para fazer o que ele bem entende com o seu dinheiro. Se você sair do cenário, se você hoje falar assim, cara, quem produz, né? Não, a gente não vai mais produzir. A Revolta de Atlas. O Estado vai pegar de quem? Acabou o Estado. Faliu. A Venezuela aconteceu isso. A Argentina está acontecendo isso. Tá nesse mesmo ritmo. Bolívia. O Brasil vai no mesmo caminho. Porque se você estrangula quem produz, taxando quem produz, com esse pensamento errado, nocivo, de que quem produz é vilão, qual é o problema desses caras com a riqueza, velho? Qual é o problema de você ser rico, meu irmão? Aonde que essa galera está com a cabeça? Por que eles querem punir quem fica rico? Por causa da igualdade social. Desigualdade não é um problema. Nós somos desiguais. Desigualdade nunca vai ser um problema. A gente tem que combater a pobreza. Para combater a pobreza, eu tenho que respeitar e valorizar quem gera riqueza. Porque é a riqueza que tira o pobre da pobreza, que gera um emprego, que bota o cara no mercado, que é capaz de qualificar o cara. Pô, se eu estou punindo quem está querendo gerar riqueza, eu posso até ter igualdade, mas é uma igualdade na pobreza. Não é isso que eu quero para o meu país. E eu acho que não é isso que o brasileiro quer. Então, assim... Pelo menos não deveria, né? Não deveria. Esse pensamento é muito equivocado, esse de punir os empresários. Há uma mudança em curso no Brasil, uma mudança cultural, inclusive, entre os políticos. Hoje a gente tem grandes políticos defendendo liberdade econômica. Hoje Mises é falado na Câmara Federal, no Senado, na Câmara Distrital, abertamente. Hoje já se sabe que existe uma escola austríaca de economia, que até bem pouco tempo você falava isso. O que é isso aí, velho? Mises? Quem é Mises? Hayek? Quem são esses caras? Hoje não, velho. E é um livraço, todo mundo tinha que ler, né? Vários. Você pega as 6 lições de Mises, você pega o caminho da servidão. Cara, livraços. Pequenos, mas com muito conteúdo.
Você tem hoje Bia Kicis falando disso, Gustavo Gayer, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, você tem senadores falando disso, você tem o Rogério Marinho falando disso. Cara... Só que o próprio Mises fala, né? Não dê conhecimento ao povo. Eles podem ser livres. Exatamente. Então, qual é... É melhor deixar a população nessa cegueira maluca. Porque é muito mais fácil você controlar quem não conhece, quem não tem entendimento. Por isso é que o político não entrega o que deveria entregar. Porque para o político é vantajoso que a população continue no estado em que ela está. Inclusive no estágio intelectual. Porque, cara, se a população tem uma intelectualidade melhor, ela começa a olhar para o político e fala, meu irmão, calma aí, velho, quem esse cara pensa que é? Ele é servidor público. Eu botei esse cara lá, ele é que trabalha para mim, não sou eu que trabalho para ele, não. Que história é essa, velho? Inversão de valores. É uma inversão de valores que só existe porque a nossa população não tem a capacidade de discernir corretamente. E isso é vantajoso para o político, mas está mudando. A nossa cultura está mudando. Hoje, a nossa população discute assuntos que não discutia até bem pouco tempo atrás. Hoje nós temos... Eu vou fazer um jabá, não é meu não, é dos outros. Hoje nós temos uma Brasil Paralelo, por exemplo, educando as pessoas de uma maneira que as pessoas não eram educadas antes, não tinham acesso àquele tipo de conhecimento necessário. Então, assim, e há uma mudança hoje, eu vejo assim, a população hoje enxerga que o político se aproveita deles. Meu irmão, o que está acontecendo no Nordeste hoje, teve um governo que terminou a transposição do São Francisco, aí vem outro governo e faz acabar a água lá de novo. Calma aí, velho, esses caras querem a gente na miséria, por quê? Por que eu tenho que depender dele? É isso que o brasileiro tem que pensar. Cara, por que você tem que depender de político? Por que o empresário tem que depender de um favor de um político para atingir A ou B, o objetivo A ou o objetivo B? Cara, por que eles não deixam a gente competir? Por que a gente tolera viver num país onde o governo é que determina quem prospera e quem não prospera? Por meio de subsídio, por meio de renúncia fiscal, por meio de empréstimo do BNDES. Calma aí, o que é isso, velho? E hoje o brasileiro olha e fala, calma aí, o que é isso aí que vocês estão fazendo? Vocês estão doidos? E o que eu acho mais interessante é porque muitos desses privilégios que são concedidos... Eles têm zero responsabilidade na ponta final e ninguém enxerga isso. Porque eu vou falar o seguinte, por exemplo, eu tenho empresa que eu tenho um sócio. Se eu não entrego o resultado que eu prometi que entregaria para o meu sócio, a gente vai discutir. Porque ele falou, cara, se agarra com esse negócio. A tua missão é essa aqui. Tu falou que ia fazer, então você faz. O que você não fez, isso vai gerar sérias consequências. Agora, quando quem está assinando não responde por nenhuma dessas consequências e deliberadamente, porque como é que o cara faz uma campanha dizendo que vai fazer isso, ABC, quando ele assume, ele fala que vai fazer e agora ele fala, não vai fazer e tem prejuízo, e ponto final. Tá, mas qual é a penalidade pela falta do cumprimento disso? Ou seja, quem está legislando não está tão preocupado com o resultado na ponta, né? Exatamente. Então, acho que é isso que a gente tem que trazer, esse senso de responsabilidade. Bota lá dentro desse cenário político, né? E aí eu vou fazer o meu jabá aqui, né? Não pela nossa amizade, mas pessoas que têm esse teu pensamento. Valeu. Falar, cara, se eu estou aqui, eu preciso realmente representar e fazer lá na ponta, isso gerar um certo resultado. E eu era esse cara que, assim, o meu voto era sempre um voto de revolta. Porque eu falava assim, cara, eu não acredito mais no sistema. Então, assim, eu estou com 38 anos, né? Então, graças a Deus, tem um certo tempo que eu tenho uma relevância no meio empresarial, já grande, Sim. Mas eu nunca me envolvi. Então, eu falei, cara, eu nunca vou fazer nada. Então, a primeira pessoa que eu fiz um post dizendo que, vota nesse cara aqui, foi você. Obrigado. Que eu falei, cara, porque você vai gerando uma certa revolta que não dá mais. Por exemplo, na época de campanha, eu recebi várias ligações. Ravel, eu quero te apresentar, vamos estar juntos. Cara, não vou. Aí eu fechei com 2 caras, né? O distrital, que era você, e o federal, que era o Rafael. Sim. Né? Que são pessoas que eu conheço de dentro de casa. Então, assim, a gente Rafael... o Sampaio. Sampaio, né? Que infelizmente não foi. Dessa vez. Mas vai na próxima. É um grande cara. É um cara fora da curva. E aí eu vejo que a gente tem que se envolver, sim, com a política. A gente precisa opinar, a gente precisa discutir, para que as pessoas comecem a tomar mais conhecimento. E lá na próxima, a gente faça melhores escolhas ainda. Interfere, Ravel, na vida das pessoas. Como não? Cara, aumento de imposto interfere na vida de todo mundo. Esses regramentos excessivos. O cara, para abrir uma farmácia, ele tem que ter 500 cartazes lá, falando de um monte de coisa. Meu irmão, velho. Que não funciona. O cara, para ter um botequinho, ele tem que botar lá
5 cartazes com dizeres diferentes. Um é do Procon, o outro é do não sei o quê, o outro é do não sei o quê. Meu irmão, o cara não tem nem parede para botar tanto cartaz, está atrapalhando a vida da pessoa. Aí o cara vai tentar obter uma licença, não consegue. É muita burocracia. Aí o cara compra um terreno. Vou dar de exemplo, compra um terreno lá, gasta milhões comprando um terreno, aí ele quer construir a edificação, aí ele demora 4 anos para conseguir a licença de construção. Pô, bicho, não dá, não pode ser assim. Não pode ser assim. Essa mentalidade está mudando. Então, quando você é um cara que fala, pô, pela primeira vez eu apoiei alguém, é porque realmente assim, não dá para confiar no sistema. E eu tô dentro do sistema e, cara, não dá para confiar no sistema. Não dá. Mas a gente não vai mudar o sistema de fora para dentro. A gente precisa de pessoas lá dentro creio, acredito nisso, para trabalhar nessa mudança. E ela também não vai acontecer da noite para o dia. A mudança não vai, mudou, botamos fulano de tal lá, não existe um salvador da pátria. Isso é um papo furado. Aliás, não acredita em político que diz que é salvador da pátria. Isso não existe. Não existe. A gente teve um grande presidente, na minha opinião, que foi o Bolsonaro. Votei nele em 2018, votei nele em 2022. Cara, ele não é o salvador da pátria. Não é, eu votei nele porque ele era o cara que mais se alinhava com aquilo que eu acreditava. Quando você for votar, não vota achando que a pessoa vai salvar, vai mudar tudo. Não vai, mas ele vai lutar por aquilo que você acredita. Vou dar um exemplo bobo, uma estupidez. Teve discussão lá na Câmara sobre meia entrada. E eu falei assim, cara, meia entrada não existe. Meu irmão, você tinha que ver o transtorno que foi, só porque eu falei que meia entrada não existe. Boa, a grande maioria das suas pautas são transtorno, né? Falei, galera, eles estavam votando meia entrada para uma categoria lá. Eu respeito muito todas as categorias. Eu falei, pessoal, vou explicar para vocês como é que acontece. O empresário era meia entrada de cinema. O empresário ele tem um centro de custo. O custo dele é X. Para ele continuar funcionando, ele tem que faturar X mais alguma coisa, que é a razão de existir do negócio dele, é ter lucro. Se a gente está dizendo que ele vai ter que vender pela metade do preço, isso significa que nas contas dele ele não vai chegar nem no X aqui, ele não vai ficar funcionando para ter prejuízo. O que ele vai fazer? O valor agora da inteira é o dobro. Eu dobro o valor da inteira. E aí o valor da meia seria o valor da inteira. O que a gente está fazendo não é beneficiar uma categoria, é punir todo mundo chamando isso aqui de meia entrada. Não é. Aí ficou aquela discussão lá. Não, porque empresário isso, empresário aquilo. Eu falei, galera, a meia entrada já acabou. Vocês querem ver como é que acabou? Agora, se você levar 1 quilo de alimento não perecível para os eventos, você paga meia. O que o empresário está falando? Você está pagando a inteira, velho. Está todo mundo pagando a inteira. E o sistema econômico é assim, porque para o cara subsistir, ele tem que ter lucro. Acabou, ponto final. Cara, o empresário tem que olhar e falar, bicho, esse cara aí entende a minha dor, ele sabe o que eu vivo aqui todo dia. Eu, antes de receber, eu pago todo mundo. Muitas vezes eu nem recebo, eu pago todo mundo, pego empréstimo no banco, porque eu tenho que pagar, muitas vezes, o meu fornecedor, e esse mês foi ruim, e eu tenho que ir me virando aqui, depois de pagar todo mundo, às vezes sobra para mim, às vezes não sobra. Esse cara sabe a minha dor. Ele está lá para ser minha voz. O político tem que estar lá para ser sua voz. Nem sempre a gente vai ganhar nas votações, mas, cara, a gente precisa ter voz. E a galera hoje começou a entender isso. O brasileiro começou a entender isso. Em grande medida por causa do Bolsonaro. Porque ele é doido, fala as coisas do jeito dele lá. Precisava, né? Bicho, mas ele fala o que a galera acredita. Pô, não mexe com as nossas crianças, por exemplo. Meu irmão, não mexe com os meus filhos mesmo não, velho. Esse cara tá certo, pô. Tá entendendo? Ele falou o que eu sempre quis falar. Exato. E aí o povo começa a falar assim, meu irmão, vamos procurar político igual a isso aí, velho. Esse cara ele pode não ganhar todas as batalhas em que ele vai entrar. Mas ele levantou um exército. E está levantando minhas bandeiras. Lá, na frente do exército vai o estandarte que eu acredito. E isso na política conta muito. E, cara, assim, para mim é uma honra isso que você está falando aqui. Ah, foi a primeira vez que eu fiz campanha. Você não tem noção de como eu escuto isso de muitas pessoas. Meu irmão, eu não acredito em política, é tudo vagabundo, não sei o quê, mas fiz campanha para você. Às vezes o cara nem entrou em contato comigo durante a campanha. Ele falou, meu irmão, passei lá tem vários, passei lá no seu comitê, peguei material, distribuí até panfleto. Meu irmão, de graça, imagina isso. Mas esse é a sede de mudança. É a sede de mudança. É a sede de falar, cara, vamos tentar fazer isso. E isso é um combustível para mim também. Ontem eu fui num evento, cara, lançamento de um livro. Aí chegou lá, um monte de gente querendo tirar foto comigo, as pessoas, pô, obrigado pelos seus posicionamentos, obrigado por isso, obrigado por aquilo, eu votei em você, não te conhecia direito, mas acreditei e, pô, tô me sentindo representado por você. Cara, isso é gratificante demais. É uma honra e uma responsabilidade. E é o resultado que aquilo que você falou, você tem feito, né? Eu acho que isso aí
É a coerência dentro do trabalho, né? É isso, é isso. E as pessoas querem isso hoje, coerência. Meu irmão, o que você falou tem que corresponder ao que você faz. A gente quer ver, e o brasileiro hoje acompanha, né? As redes sociais trouxeram isso para perto da gente. O cara ele não assiste muita televisão, não. Ele entra na rede social do político e vai lá ver. Vamos ver o que esse cara está fazendo aqui. E você tem uma série de câmeras do Big Brother te olhando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então isso é bom. Para o nosso sistema político isso é bom, porque isso expõe o político ruim e faz com que seja vantajoso para o político fazer o que é certo. E a mudança do nosso sistema político, para mim, está aí, Ravel. É o seguinte, o político só pensa em voto. Essa é uma realidade. O cara quer permanecer no poder. Né? É assim que funciona. Beleza. O que a gente tem que fazer, então, para a política mudar? A gente tem que fazer o político entender que, para ele ganhar o voto, ele vai ter que fazer o que é certo. E as redes sociais fazem isso. Bicho, o cara entra em contato direto comigo, velho. Eu faço uma coisa que o cara não gosta, é direct, é WhatsApp, é não sei o quê. Isso vale para todos os políticos. É você que responde? Alguns, não consigo responder todos. Mas é você. Mas eu sei de todos. Mas quando está respondido lá é o Thiago. Não, nem sempre. Às vezes a equipe responde. O que é institucional, a equipe responde. O que é pessoal, por exemplo, o cara mandou uma mensagem lá. Ô deputado, votei em você e seu posicionamento aqui, eu não gostei por causa disso. Foi, meu irmão, o cara tá falando que votou em mim, eu respondo. Agora, deputado, a gente está precisando de uma demanda tal lá. É institucional, a equipe responde. O fato de ter esse contato direto faz o político sentir a fervura da população, da sociedade. É o calor do chão de fábrica. Meu irmão, aproximou demais. E o cara sabe quais são as pautas que importam para a sociedade. O que isso quer dizer? Que o político ele vai se ver obrigado a defender as pautas que estão apertando ele aqui, ó, velho. E as pautas do brasileiro são simples. Ele é conservador no que diz respeito aos costumes. Nós somos um país católico. Depois do catolicismo vem os evangélicos. É um país cristão, conservador, portanto. E ele quer liberdade econômica. Ele quer trabalhar e empreender. E isso bate na nossa porta aqui, velho. Todo dia. O cara não precisa ir no meu gabinete para falar comigo. Isso bate aqui todo dia. O que está acontecendo? Pouco a pouco a gente está movendo a janela da política para responder a essas demandas. Vai ser rápido? Não. Vai acontecer? Não tenho dúvida. A não ser que censurem isso aqui. No dia que censurarem rede social, que tirarem a nossa liberdade... Você acredita liberdade, que tem um movimento realmente em prol da censura? Isso é fato mesmo? É fato. Isso é um fato. E, cara, é porque, efetivamente, houve uma quebra de monopólio do pensamento. Isso aqui, velho... Cara, você fala com milhões de pessoas. Sim. Você fala com milhões de pessoas. Tem milhões de pessoas escutando seu pensamento. Seu pensamento é lógico. O cara olha e fala, meu irmão, esse bicho aí, velho. Faz sentido. Faz sentido o que esse cara está falando. Você vai mudando a forma de pensar das pessoas. A pessoa não precisa ficar na frente de um monitor de televisão só absorvendo agora. E quando muito, resmungando. Ah, não concordo com isso. Pô, mas você não concorda, mas você não está falando para ninguém, velho. Tu está aqui sozinho falando. Agora não, velho. O cara não concorda contigo, ele fala contigo, tem debate. Ele acredita na sua ideia, ele pega o seu vídeo e reposta. Ele concorda contigo, ele baixa o vídeo e manda para a família pelo WhatsApp. Cara, viraliza. Isso está mudando a forma de pensar das pessoas. E vai ganhando força, né? E vai ganhando força. Então há um movimento de quem detinha o monopólio do pensamento, há um movimento para parar isso. É possível que aconteça? É possível. Dá para a gente se defender? Dá. Está em tempo da gente brigar pelas nossas liberdades todas. Eu sou alguém que me disponho a brigar pelas nossas liberdades. Eu acho que a gente nasceu livre e tem que ser livre para tudo, inclusive para dizer o que pensa. Eu posso discordar de você. E tá tudo certo. Pô, mas eu não posso falar cala a boca porque eu discordo de você. Uai, por que ele não pode falar porque eu discordei dele? Eu não sou o dono da razão. E às vezes a gente não quer ouvir o posicionamento contrário. E, cara, a gente fica na nossa estupidez ali. Tem coisa que você vai falar para mim que na hora eu vou discordar e depois eu vou pensar e falar, rapaz, Ravel estava certo. Não em relação ao Botafogo, claro, mas outros assuntos. E isso, cara, faz parte. E a gente está crescendo, amadurecendo como sociedade. Eu acho que o nosso caminho, nesse sentido, a gente vai para um lugar melhor, mas vai demorar. Você falando isso aí, eu tenho muito gosto muito do pensamento estoico, né? Você pega ali Marco Aurélio, Júlio César, os grandes ali do estoicismo, que na verdade os caras estão xingando, esculhambando com ele, e ele tá assim, cara, isso aí é o sentimento dele,
E é aquela história, né? Se aquilo que as pessoas falam de você te afetam a tal ponto, significa que elas têm domínio sobre você. Então, o meu principal papel como um ser humano que quer evoluir na vida é tentar tirar a emoção da situação e me manter o mais racional possível, porque aí eu vou tomar a decisão certa. Então, quando você estava falando, eu estava pensando exatamente isso, que acho que o grande mote, né, a grande virada de chave desse debate coerente, de discordância, ele realmente só é para seres que pensam. Porque eu entrevistei uma pessoa aqui, né, uma entrevista a um cargo de liderança, e eu fiz a seguinte pergunta para ela. E atualmente, como que é o teu modelo de pensamento? Você acredita mais na parte socialista, na parte mais capitalista? Porque nós somos uma empresa capitalista. A gente sai de casa todo dia para ganhar dinheiro e distribuir lucro, produzir riqueza. E ela falou assim, cara, eu sou totalmente socialista. Aí eu falei, é mesmo? E qual é o teu modelo, o teu modus operandi? Ela falou assim, se você quer saber se eu votei no Lula ou no Bolsonaro, eu vou te dizer que eu votei no Lula. Porque eu não tolero aquele Bolsonaro. Mas você estava só perguntando sobre o modus operandi dele? Eu só perguntei isso. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Então, aí ela começou. Eu não tolero aquele cara. Sabe por que eu não tolero o Bolsonaro? Porque ele é muito agressivo. E eu não tolero ele de forma... Aí eu falei assim, eu acho que ela não entendeu que ela está sendo agressiva. Porque aquilo que eu odeio nos outros, talvez é o pior demônio que eu tenho dentro de mim e eu não domino isso em mim. Então, quando eu falei para ela, eu falei assim, cara, realmente não vai ter como te trazer para dentro, porque aqui nós temos pessoas que gostam do A e gostam do B. Mas uma coisa a gente vai negociar, que são os nossos valores. E assim, essa intolerância é parte da pessoa. E a pessoa pode ser socialista, né? Beleza, só não tente impor para todo mundo, deixa o Ravel ser capitalista, acordar e correr atrás do lucro, tá gerando emprego pra caramba aqui, conheci uma galera aqui. Mas no empresariado é meio contraintuitivo ele dizer que é socialista sendo empresário. Eu não consigo entender. Não, também não. Aí, na verdade, ele pode ter interesses pessoais em cima disso, mas a pauta é totalmente contramão da lógica. Não faz sentido, como é que você abre uma empresa... Eu sou socialista, vou abrir uma empresa. E é a pior forma do cara querer achar que está produzindo. Vamos dividir pela média, ou seja, quem produz não produz mais, porque agora ele está sendo... Tem aquele exemplo da nota na escola, né? Sim. Que o professor socializou na universidade, socializou as notas. Lembra disso? Lembro. O cara falou, beleza, velho, você acha que o socialismo é maneiro? Beleza, vamos socializar as notas. A nota de todo mundo vai ser a média. Vou somar tudo, divido e cada um tirou a média. Rapidinho tava todo mundo... abaixo da média. Porque, cara, o cara não fala, eu vou ficar ralando aqui para tirar 10, aí o outro que tira 0 rouba meus pontos, no final eu fico com 5. Eu vou parar de produzir. E a média de todo mundo vai caindo, né? Socialismo. Não deu certo em lugar nenhum do mundo. Tem um livro muito interessante sobre isso, eu sempre falo, A Revolução dos Bichos. Legal. Pô, livraço. George Orwell. E mostra lá que o modelo... Então, dos porcos, né? No final das contas... Os porcos chegaram no poder e, meu irmão... maçã verde só para os cavalos. Pode comer não. É o modelo ideal, a alegoria que mostra que esse negócio nunca funcionou no mundo. E tem a galera que lê aquilo ali e não consegue nem entender que está falando disso. Bota fé? Mas todo mundo tinha que ler. Todo mundo tinha que ler, Todo mundo tinha que ler. A Revolução dos Bichos, a Revolta de Atlas e as 6 lições. As 6 lições. Para entender um pouquinho mais. 3 livraços. Tiagão, deu, né? Ficaria por horas aqui falando. Papo, cara, é muito legal quando você encontra na verdade, quando você encontra um representante, né, tu fica mais poderoso, né? Eu tô me sentindo assim, né? Falei, tem um cara que tem a minha cabeça, que tá lá defendendo a pauta que eu acredito, Obrigado. né? Cara, então isso assim, eu represento um grupo de empresários gigantesco, né? A gente tem 2 anos e meio de existência como BRL Educação. A gente já falou com mais de 4 mil empresários como alunos. Então, 4 mil pessoas sentaram para poder nos ouvir. Então, eu sei, né, a força que tem a minha mensagem, né, a gente vê essa vontade dos empresários de quererem produzir. São verdadeiros heróis, são as pessoas que realmente devem ser colocados no lugar de protagonistas desse país, porque correm risco todos os dias, velho. Abrir empresa é uma loucura. É muito doido, né? Eu falo que no Brasil tem aquele exemplo, você está com a bola na mão, vai fazer o arremesso. Aí o juiz apita, na hora que você arremessa, ele troca. Não é mais basquete, é futebol. Aí é pênalti. Você estava com a bola na mão. E você já arremessou. E você já está assim, cara, mas peraí, era basquete. Com a bola na mão dentro da área. Era basquete, não. Agora é futebol, pênalti. Você vai agora ter que ir lá pro Brasil. Gol. Esse é o Brasil. Mas a gente vai mudar isso. Eu creio. A gente vai mudar. Eu creio. Demorar, é um processo demorado, mas a gente vai mudar. A gente fala aqui sempre que se hoje o Thiago pudesse gravar uma mensagem, que essa mensagem vai chegar no mundo inteiro, e a mensagem central do propósito de vida do Thiago. Todo mundo que está aqui nos ouvindo, nos vendo, vai transmitir essa mensagem. Qual que é a mensagem que o Thiago quer deixar para o mundo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar a minha esposa, amar os meus filhos. Esse é o maior legado que eu posso deixar. Todo o resto que a gente conversou aqui é secundário.
O principal é Deus e família. Se você me perguntar assim, cara, depois que você morrer, como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Eu gostaria muito que as pessoas lembrassem de mim assim, cara, esse cara serviu ao Deus dele, ele tinha fé em Deus, ele amou a Deus, ele deu o melhor dele para fazer com que esse Deus fosse conhecido, viver de maneira digna do Evangelho. E esse cara honrou e respeitou a família dele. Todos os dias eu faço o meu melhor para respeitar a minha esposa, respeitar os meus filhos e honrá-los. Esse é o legado que eu gostaria de deixar. Se eu pudesse ser conhecido assim, um cara que amou a Deus e amou a sua família, eu estou satisfeito demais. Uau, que aula, hein? Irmãozão. Valeu. Obrigado, viu? Obrigado por esse tempo junto. Valeu. Que privilégio te receber, bater esse papo. Eu queria que mais pessoas pudessem ouvir. Então, o meu pedido é compartilha. Faça com que esse bate-papo chegue a mais empresários, a pessoas de todos os segmentos, porque aqui tem muita riqueza e com toda certeza, para a gente construir um futuro diferente, eu acredito em duas coisas. Primeiramente, é na formação, é na base, é na família, e acredito na capacitação dos empresários. É por isso que o meu projeto, esse projeto aqui, ele cresce tanto, porque tem um propósito verdadeiro. A educação transforma. O profeta Oséias diz no Antigo Testamento que o povo perece por falta de conhecimento. Meu papel é disseminar conhecimento. Cara, você é um bom leitor, hein, velho? Tu lê pra caramba. Eu gosto. É o que faz a minha cabeça, a minha mente acalmar é a leitura. Antigamente eu não conseguia ler porque eu ficava muito agitado. E hoje, para tirar a agitação, eu leio. Todo dia. Virou a minha prática. A minha ritalina diária é leitura. É me encontrar ali naquele momento. Tiagão, obrigado. Valeu, Deus te abençoe junto. no teu propósito. Amém. Conta comigo, eu quero estar junto nisso aí. Tamo junto. Um abraço. Obrigado pelo convite. Obrigado. Esse foi mais um episódio do NavaCast. Curta, compartilhe, escute mais uma ou duas vezes. E em breve a gente segue por aqui distribuindo conhecimento. Forte abraço. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.